Neto Andrade, que é evangelista pela Assembleia de Deus no Campo do Guará 2, em Brasília, onde tem como pastor presidente, pastor Dernival Lopes Penha, um grande ensinador da palavra. Também ele é nomeado como servidor público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Ele é advogado, palestrante, escritor, bacharel em Direito, especialista em Teologia e Interpretação Bíblica, especializando em Direito Constitucional pela Faculdade Damásio, licenciado em História, bacharel em Teologia, professor em diversas disciplinas teológicas, ministra aulas de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento na Academia de Pregadores também. E ele é casado com a irmã Nice e é pai do Miqueias e da Radassa. Que bênção! Pastor Neto Andrade, muito bem-vindo à Conferência Bíblica Tempo de Esdras, organizada pelo Bom Samaritano, e você tem o seu tempo agora para nos trazer esta disciplina tão maravilhosa, a doutrina de Israel. Deus lhe abençoe e lhe use mais uma vez, amigo. Amém, pastor Moisés, muito obrigado pela recepção, que Deus seja mais uma vez engrandecido e glorificado nesta conferência de Esdras, focado no ensino da palavra. Eu quero saudar a todos aqueles que estão aí assistindo também ao vivo, tanto presencialmente aí no Bom Samaritano, como aqueles que estão ligados em toda parte do mundo, através das redes sociais. Deus abençoe a todos. Nós temos uma missão aqui bem interessante, que é fazer um estudo sobre a doutrina de Israel, tentando analisar todo o contexto histórico, cultural, geográfico, político desta nação que realmente é um relógio de Deus para os nossos tempos, para a humanidade. Eu gostaria, pastor Moisés, de já começar falando a respeito da história de Israel, como que essa nação ela vem se desenvolvendo. Eu preciso que todos aqueles que estão ligados conosco, por gentileza, peguem as suas Bíblias. Nós vamos falar muito, claro, do texto bíblico aqui, focado na Bíblia, e abra lá em Gênesis. Nós vamos para o capítulo de número 4 de Gênesis, para já começar o nosso estudo. Capítulo 4 de Gênesis, tá? E nesse capítulo 4, nós temos algumas informações a respeito dos descendentes de Caim. Lá no capítulo 4 e no verso 26. Capítulo 4, verso 26. Eu acredito que todos aqueles que estão acompanhando devem também fazer uso da sua Bíblia. Diz assim o texto: a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Perceba que a palavra Senhor, na sua Bíblia, está toda grafada em maiúscula. Eu acho que vocês estão me ouvindo bem, podem perceber essa diferença. As nossas traduções, pastor Moisés e os demais que estão aí, elas optam por substituir o nome do Eterno, que a gente tem um estudo sobre essa questão do nome impronunciável do Eterno, ou impronunciado do Eterno, que são aquelas 4 letras do hebraico: Yud, Re, Vav, Re, YH, WH. E alguns chamam de Yehová, tá? Outros de Iavé, e por aí vai, mas nós não vamos adentrar no cerne da questão hoje. Hoje não, tá? Mas o que é importante? É que aqui você vê a palavra começou a invocar. E esse termo aqui é interessante. Por quê? Porque quando você puxa agora o capítulo 5, pastor Moisés, o senhor vai entender a dinâmica da história do povo. Ainda não pode ser chamado de povo de Israel, mas a dinâmica da história da humanidade. Por exemplo, no capítulo 5, todo o capítulo 5 vai exatamente trazer os patriarcas, aquelas pessoas que antecederam toda a linhagem do povo de Israel. Por exemplo, nós temos Adão, você pode colocar Adão aí, se você tiver com uma folha, coloque Adão, depois puxa uma setinha, coloque Sete, e é interessante que lá no capítulo 4, verso 25, diz assim: tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse: Deus me concedeu outro descendente. Aí você sabe bem do primeiro homicida, que foi Caim, cometendo esse crime contra o seu irmão Abel. Então, Eva vê ali que Deus substitui. Isso é interessante porque a partir desse momento, e aí nós lemos o verso 26, foi que o homem passou a invocar. No verso de número 26 diz: a Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. Então, pastor, nós temos Adão, Sete, que é o outro descendente, tá?
Nós temos Enos, que é a partir desse momento que se começa a invocar o nome do Senhor, tá? Nós temos Cainã, e aí você pode continuar no texto, Cainã, Maalalel. Depois de Maalalel, você tem Jared, e depois de Jared tem Enoque, que é o 7º depois de Adão. Então, se eu contar, vai dar 7. Se eu contar, dá 7. Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared e agora Enoque, o 7º depois de Adão. É daqui que vem aquele livro apócrifo de Enoque, citado por Judas no seu na sua epístola, tá? Então, até aqui tranquilo, beleza. Depois de Enoque, nós temos que fazer uma análise aqui, pastor Moisés, porque o texto é muito claro dizendo que Enoque andou com Deus. Ou seja, Deus estava para Enoque, assim como Enoque estava para Deus. E aí nós temos uma tipologia interessante desse andar com Deus, representando a comunhão, o relacionamento, tá? A amizade que Enoque tinha com Deus, de forma que Deus o trouxe para si. Esse termo no hebraico realmente deixa um pouco a desejar, porque não se sabe bem se Enoque foi arrebatado, tirado da terra, ou se ele apenas faleceu. Se aqui nós estamos diante de uma figura de linguagem, de uma expressão idiomática, afinal de contas, o que importa no texto é que Enoque andou com Deus. Isso aqui deve ficar muito claro. Andar com Deus é o relacionamento com Deus. Enoque desenvolveu um relacionamento com Deus, tá? Depois de Enoque, o 8º da linhagem direta é Metusalém. Aqui é o homem que viveu mais tempo sobre a face da terra, 969 anos. Aliás, essa é a brincadeira que a gente faz na escola dominical, né? Quem foi o homem mais antigo da Bíblia, quem viveu mais. Aí você pode citar Matusalém ou Metusalém, dependendo da sua tradução. E aí, pastor, nós temos aqui, depois de Metusalém, a figura de Lameque. Lameque, tá? Lameque. Depois de Lameque, aqui está o cerne, aqui começa, aí você tem que colocar um coraçãozinho, um asteriscozinho aí, porque aqui começa. Então eu tenho Adão, 7, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém. E depois de Metusalém, Lameque. Para tudo. Por quê? Porque agora vem exatamente uma raiz interessante. Uma raiz tipológica, etimológica, seja lá da forma que você queira chamar, mas agora vem o que nós chamamos do patriarca Noé. Noé é tão importante na história, pastor, que uma das primeiras leis que nós temos são as 7 leis de Noé. Talvez você fale, Neto, pelo amor de Deus, nunca ouvi falar das 7 leis de Noé. Você pode acessar qualquer comentário judaico, inclusive Rashi. Eu tenho aqui o Rashi, deixa eu ver se está aqui pertinho de mim. Aí quem quiser depois pode comprar, ó. Vai ficar meio ao contrário, né? Torá Rashi. Tá, gente? Torá, leia aqui, ó. Aproveita e leia da direita para a esquerda, porque a câmera está virada. Torá Rashi, tá? Não somente ele, mas outros comentaristas do povo judeu que falam sobre Israel vão perceber que em Noé, Deus estabelece algumas leis. E isso é perceptível quando você ler, por exemplo, o capítulo 8 de Gênesis e o capítulo 9 de Gênesis. Quando Deus diz o que se deve abster no caso da idolatria, da blasfêmia, do assassinato e por aí. Sabe, todo esse contexto que a gente não vai se deter muito agora. Mas se você quiser acompanhar depois, leia Gênesis 8 e Gênesis 9, tranquilo? Que aí você vai entender a lei de Noé. Alguns falam sobre as 7 leis de Noé, tranquilo? Beleza. Ou o Shiva Mitzvot Bene Noé, ou seja, são as 7 leis, os 7 mandamentos, né? Eu li rápido, né, pastor Moisés? Vamos lá. Shiva Mitzvot. Shiva Mitzvot quer dizer as 7 leis, 7 mandamentos. Bene Noé. Bener quer dizer filhos de Noé, né? Bene Noé. Eu acho que agora deu para pegar aí, tá bom? Shiva Mitzvot Bene Noé. Tá? Ou então coloca mesmo em português aí as 7 leis dos filhos de Noé. Mas tranquilo, o que eu quero chamar a atenção é que em Noé, eu não sei se vocês já prestaram atenção, é onde a primeira vez a palavra aliança aparece no Antigo Testamento. E na Bíblia, olha que coisa interessante, a palavra berit em hebraico, berit significa aliança, acordo, tá, gente? Que é do grego diatek no grego significa acordo, aliança, testamento. Mas a palavra testamento aqui não é aquela disposição de última vontade que nós usamos na área da advocacia, do jurídico, quando você vai fazer
um testamento ali, vai fazer a leitura do testamento, a disposição de última vontade. Não tem nada a ver aqui nesse contexto. Testamento aqui é acordo, é aliança, tá, gente? É um pacto que Deus estabelece. E por que eu estou falando isso? Porque em Noé, e a palavra Noah significa descanso, pastor. Olha que coisa importante. Descanso. Consolo, descanso, repouso. Tá? E aí você vai abrir a sua Bíblia. Cadê o povo? Tem como mostrar, Cláudia, aí o povo com a Bíblia na mão? Senão eu vou parar aqui. Se não tiver com a Bíblia na mão, eu paro. Lá, o povo lá, rapaz, o povo é crente mesmo. É ameaça dessa aqui, meu irmão, viu? Vamos lá. Gênesis capítulo 5, o verso 29. Gênesis 5, 29. Eu vou mostrar agora o porquê que o nome Noé é Noé, né? E o porquê que a expressão Noah representa conhecimento. Noé, desculpa, representa consolo, tá? Representa repouso. Então, lá em Gênesis capítulo 5, verso 29, diz assim, ó, que Lameque, né, que foi o pai de Noé, disse assim, ó, pôs-lhe o nome de Noé, no hebraico Noah. Neto, como é que se escreve Noah? N-O-A-H, Noah. Noah, tá? Noah. Pessoal que estuda hebraico com a gente na academia sabe pronunciar tranquilamente isso aí, tá? Noah, tá? Então você tem Noah, dizendo, este nos consolará. Aí, pastor Moisés, o senhor vai pegar a palavra consolar e vai ligar com o nome de Noah, porque a raiz é a mesma. Entendeu? A raiz é a mesma. Noé tem a raiz de consolar, ou de repouso, ou de descanso. Então, isso é importante. Talvez para a gente no mundo ocidental, isso não vale muito, mas para Israel, para a história de Israel, isso é importante demais. Ou seja, o nome está ligado a um propósito. O nome está ligado a uma finalidade. O nome está ligado a uma missão, a um objetivo. Então, isso é importante demais, pastor. Eu falei tanto de Noé que eu chamei o pastor Moisés de pastor Noé. Tá? Pastor Moisés. Então, vamos lá. Então, com Noé, Deus vai estabelecer uma aliança. Vamos lá? Gênesis 6, 18. Cadê o pessoal? Isso, o pessoal abrindo a Bíblia. Ó. Gênesis capítulo 6, verso 18. Gênesis capítulo 6, verso 18. Anota aí, tá? E já procura aí para a gente ler junto. É a primeira vez que a palavra aliança aparece na Bíblia. Aliança está ligada a repouso, que é o nome de Noé. E Noé, segundo o texto do capítulo 6, verso 9, ele era um homem justo, tá? Ele era um homem íntegro. São duas palavras hebraicas interessantes, pastor. Uma determina que Noé sabia quem era, sabia a quem servia e sabia o seu destino. Vou repetir. Noé sabia quem era, sabia a quem servia e sabia o seu destino, a sua missão, tá? Ou seja, ele não se desviava nem para a direita, nem para a esquerda. Era justo, tá? Tratava a Deus como deveria ser tratado e o próximo como deveria ser tratado também. A palavra íntegro, pastor, dá a ideia de inteiro. Então, o que Noé era na presença da família, ele era na igreja. Aproveitar aqui que passou agora há pouco aqui o furacão da eclesiologia, né? O furacão escatológico da eclesiologia passou agora, o pastor Marcos Romano, meu amigo, deu um show aqui. Então, a grande ideia é essa. Noé não usava máscara, ele não tinha uma máscara em casa, ele não tinha uma máscara no trabalho, ele não tinha uma máscara para a igreja, Noé era inteiro. O que ele manifestava era o que ele era. Isso deixa uma lição poderosa para todos nós. Tranquilo, gente? Mas vamos lá. Verso 18 de Gênesis capítulo 6. Todo mundo encontrou, né? Diz assim, ó, porém, contigo estabelecerei a minha, repita comigo, aliança. Exatamente. Estabelecerei a minha aliança. E o texto continua, entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Agora, presta muita atenção, eu vou deixar você ficar olhando para esse texto aí, porque a partir de Noé, nós temos uma mudança na história. Qual que é a mudança? A palavra aliança. Deus começa a estabelecer aliança, tá? Gente, olha só, na história de Israel, nós temos uma aliança, e que a igreja vai entrar nessa aliança.
Só que a aliança ela tem dois aspectos. Um aspecto individual e um aspecto coletivo. O aspecto individual, o nome já está dizendo tudo. É para a pessoa que recebe a aliança. Quando Deus estabelece uma aliança com Noé, diz assim, ó, entrarás na arca, tu. Então, o efeito primário da aliança é individual, na tua vida. Eu vou guardar você porque eu tenho coisas para fazer no futuro. É o que Deus está dizendo. Eu vou guardar a sua casa, eu vou guardar a sua vida, quem está pegando? Eu vou guardar seu ministério, eu vou guardar a sua mente, eu vou guardar seu coração. Então, Deus está guardando você individualmente porque Ele tem algo coletivo para fazer através da sua vida. Então, a aliança, ou o que nós chamamos em hebraico de berit, e os que gostam de grego, diateke, esta aliança, ela tem a concepção, ela tem um aspecto individual e o aspecto coletivo. Calma que eu não vou ficar só nas minhas palavras, não. Eu vou provar tudo isso aqui na Bíblia, tá? Porque o negócio aqui é com Bíblia. Então é Esdra, então vamos para a Bíblia, né? Beleza. Quando Deus estabelece uma aliança com Noé, Gênesis 6, 18, que nós acabamos de ler, e aí você vai ver que toda aliança, eu quero que vocês que estão anotando, olhem para mim agora, e eu vou dar 30 segundos para você anotar a informação. Olha, foca bem aqui, ó, foca. Toda aliança tem um aspecto, você já sabe, individual e coletivo. Fechou? Entendido? Tranquilo. Ou seja, esse é o aspecto subjetivo, porque envolve o sujeito, tá? Aspecto subjetivo. Envolve o ser humano, envolve o eu e o nós. Agora, toda aliança, ela tem um sinal externo e ela tem uma consequência, ou uma promessa. Quem pegou? Amém, gente? Levanta a mão para eu saber se vocês estão pegando aí. Aí, ó. Isso, vamos interagir, tá? Então, vou repetir. A segunda parte, que a primeira você já pegou. O aspecto individual e coletivo. Tá? Nós estamos falando sobre história de Israel. Começa ali, tá começando. Então, toda aliança, ela tem também um sinal externo, e também, ó, tem um sinal externo e a consequência, ou a promessa. Então, coloca isso aí no seu caderno. Toda aliança tem um sinal externo e uma promessa. Se você colocar essa frase, você vai entender o que eu estou dizendo. Toda aliança tem o sinal externo e a promessa. Essa promessa aqui seria tipo o objetivo, a consequência. Por exemplo, quando eu coloquei esta aliança aqui na minha mão, ó, eu fiz um acordo, uma aliança com a Anis. Isso aqui, gente, é o sinal externo. Tá vendo? O sinal externo é aliança. Porque a aliança que nós falamos aqui é uma aliança metafísica, abstrata. Eu não consigo ver a aliança que eu faço com Deus, mas eu consigo sentir. A aliança que eu tenho com a Anis, eu não vejo, mas eu sinto, que é a aliança de amor. Então, o amor, você não consegue ver o amor, mas ele é externado pelas ações. É ou não é? O que adianta falar para você, eu te amo? Tá bom? Só isso? Eu não vou fazer nada, não tem nenhuma ação, gente. Nada que prove isso. Para de graça. Entendeu? Então, todo amor, ele não pode ser apenas verbalizado. Inclusive, Tiago fala que nós não podemos amar só de palavras. Nós temos que praticar o amor. Entendeu? Então, isso tem que ficar claro para você. Então, quando eu falo de aliança com Deus, eu falo de uma aliança que eu não consigo ver, mas ela é viva no meu coração. Ela é viva dentro de mim, assim como foi na experiência do povo de Israel. Amém, gente? Quem pegou? Amém? Tranquilo. Isso, pronto. Vamos lá. A aliança que Deus faz com Noé, ela tem um aspecto físico, externo, né? Ela tem o objeto externo, ela tem que ter um sinal. A palavra é sinal. Qual que é o sinal? Abra sua Bíblia aí em Gênesis 17. Gênesis 17. Gênesis capítulo... desculpa, gente. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Né? 17 a gente vai ler daqui a pouco. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. O versículo 12. Vamos atrás do sinal?
Qual que é o sinal da aliança que Deus fez? O sinal externo, gente. Eu preciso ver. Assim como você vê essa aliança no meu dedo, eu preciso ver agora o sinal da aliança que Deus fez com Noé. Qual foi o sinal? Está aqui no verso de número 12. Todos encontraram, gente? Gênesis 9, 12. Diz assim, ó. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que eu faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco para gerações perpétuas. Isso aqui você já aplica o que eu acabei de dizer para você, que a aliança ela tem aspecto individual e coletivo. Já aplica aqui, ó, já aplica no texto. Olha como é fácil fazer exegese. Não, gente, tem que... Não estou brincando, dá para fazer, vamos lá. Mas já aplica aqui, ó. Está aqui o sinal. O sinal está aqui, e o sinal me trouxe a ideia de que a aliança, ela abarca a forma individual e a forma coletiva. Eu faço uma aliança contigo, faço uma aliança convosco, no caso aqui, vosco, quando fala aqui é de Noé e a sua família, e entre todos os seres viventes que estão convosco. Vamos lá atrás do sinal que Deus vai fazer? Qual que é o sinal, gente? Verso 13. Lê aí o verso 13. Vamos lá, todo mundo junto. Vou contar de 1 até 3, vocês vão ler comigo. Verso 13. Porei nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quem entendeu, diga amém. Pegou, gente? Então, qual que é o sinal entre Deus e Noé, entre Deus e a família de Noé, e entre Deus e os seres viventes? Olha que eu já peguei. Deus e Noé individual, Deus a família e Deus os seres viventes. O sinal é quando termina de chover, gente, que nasce aquele arco-íris. Eu sei que hoje pensar em arco-íris fica complicado, né, gente? Porque as pessoas transformaram isso num símbolo, sabe, terrível para Deus, para a Bíblia Sagrada, para Deus. Eu não estou falando de respeitar aquilo que as pessoas escolhem. Eu respeito o que você escolher. Só que eu preciso dizer da palavra. O arco-íris, biblicamente, representa uma aliança que Deus fez. É o sinal externo. Quando você olha para o arco-íris, você precisa lembrar desse texto aqui. Amém, gente? Pegou? Tranquilo? Vocês estão tudo vivo aí? Não sei se o pessoal está vivo. Tá sim, olha lá, o pessoal alegre. Ó. Glória a Deus. Mas vamos lá. Neto, entendi. Deus fez uma aliança com Noé. Ela é individual, ela é coletiva. Esta aliança tem um elemento... Olha, gente, eu estou pausando aqui para você pegar. Deus fez uma aliança com Noé. A aliança tem um aspecto individual. A aliança tem um aspecto coletivo. A aliança tem o sinal externo, que é o arco-íris. E a aliança tem a promessa, ou a consequência. Qual que é? Que Deus não vai destruir mais a humanidade através de dilúvio. Pegou, gente? Daqui a pouco vocês vão poder voltar o vídeo, quando tiver aí, vocês vão entender isso aí. Beleza. Então, isso aqui é a aliança com Noé. Agora, vamos lá. Você sabe que Noé tem 3 filhos. Sem, Cã e quem, gente? Jafé. É só vocês acompanharem lá no texto de Gênesis capítulo 5, verso 32. Era Noé da idade de 500 anos. Só 500 anos, de boa, né? Noé da idade de 500 anos. O que é isso ali? Era Noé da idade de 500 anos. E gerou a Sem, a Cã e a Jafé. O que é importante aqui para nós? O que é importante para nós? É Sem, com S, gente, tá? Sem com S. Porque de Sem, gente, nós temos, e aí eu não vou falar de todos os descendentes, mas você sabe que de Sem nasce Terá, né? Você tem Sem, Asfaxade, Salá, Reu, Peleque, Herbe, Seruque, Naor. É só você continuar lendo Gênesis, até o capítulo 11. E você vai ver que da linhagem de Sem, nós temos Terá, que é o pai de 3 homens, Naor, Harã e Abrão. E esse Abrão aqui é o que nos interessa. Que aí você tem o famoso texto de Gênesis capítulo 12, que para alguns rabinos, para alguns judeus, para alguns comentaristas da Bíblia, Gênesis capítulo 12, verso 1, é a Gênesis do povo de Israel. Tá aí, pastor Moisés, é aí que a gente começa, tá? Eu sei que tem gente que fala, não, foi no capítulo 11, tá, mas vamos pelo que pensam os rabinos, né? Alguns judeus aí,
tá? Não é uma unanimidade de pensamento, mas é importante. Quando Deus chega para Abrão e diz, disse o Senhor, sai da tua terra. Você tem que lembrar que quando Deus fala isso para Abrão, quando ele sai, diz a Bíblia Sagrada que ele vai ter 75 anos. Está na Bíblia, está no texto aí. Depois você vai dar uma lida aí, tá? Está lá no verso 4 do capítulo 12 de Gênesis. Verso 4, capítulo 12 de Gênesis. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Então, observe. Ele nasce em Ur dos Caldeus, ali no Golfo Pérsico, né, gente? E aí, ali no sul da Mesopotâmia, atual Iraque. Olha que legal, Abrão era iraquiano. Dá um problema isso, né? Mas tá no texto, né? Ali, atual Iraque, aquela região ali do Iraque, né? No sul da Mesopotâmia. Dali para onde Terá leva Abrão, dá mais ou menos 950 quilômetros. Porque ele sai de Ur e vai até Harã, na região da Assíria. De Harã para Canaã é mais ou menos 650 quilômetros. Então, é só somar 950 mais 650. Então, você tem aí exatamente a quilometragem que Abrão percorre de Ur dos Caldeus, quando seu pai o tira de lá, mas Deus já havia determinado isso. E depois de Harã, ele vai para Canaã, na terra de Siquém, né? E ali você sabe de todo o contexto. Ali nós temos a gênese da história do povo de Israel. O que agora nós vamos focar? É que Deus faz uma outra aliança. Gente, a aliança é a mesma, Deus só está estendendo a aliança, viu? Entenda assim, por favor. Agora Deus faz uma aliança individual e coletiva com Abrão. Né? A tua aliança de Deus é a mesma? É. E quando eu quebro? Quem quebra é você, não é Deus. Deus permanece com a aliança dele. O propósito de Deus continua. A gente é que quebra, mas ele continua. Então Deus pega a aliança e faz com Noé. Agora Deus vai fazer uma segunda aliança. Tá, gente? É a mesma, mas eu falo de segunda para você entender, para ficar didático. A segunda aliança que Deus faz com quem é, gente? Com Abraão. Ainda Abraão. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Gênesis capítulo de número 12. Tá? Na verdade, gente, vamos logo pro texto aqui, senão vai demorar um pouco. Gênesis capítulo de número 17. Vai lá, Gênesis 17. Gênesis capítulo 17. Vou correr aqui um pouquinho. Já estão me mostrando os cronômetros. Gênesis 17. Nós vamos ver agora. Agora você vai lembrar. Gênesis capítulo 17, o verso 13, tá, gente? Verso 13. Gênesis 17, verso 13. Pega aí. Marcou? Quem marcou, levanta a mão só para eu ver. Quem marcou? Gênesis 17, 13. Obrigado, gente. Obrigado pela participação, que fica legal para eu ter uma noção de como vocês estão recebendo isso, tá? Agora você vai pegar aquela informação que eu te dei lá no começo. Qual foi a informação? Que toda aliança, ela tem um sinal externo e ela tem uma consequência ou uma promessa. Agora você vai pegar esta premissa, este princípio e aplicar agora novamente. Por quê? Qual que é o sinal da promessa? Desculpa, qual que é o sinal da aliança que Deus fez? O sinal é esse aqui, gente, ó. Vamos ler o verso capítulo 17, verso 13 de Gênesis. Vamos lá. Olha o texto. Com efeito, será circuncidado o nascido em sua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne. Opa! Então o sinal é onde, gente? Está na carne. Como é que eu sei disso? Porque lá no capítulo 17, verso 11, de Gênesis, capítulo 17, verso 11, diz assim, ó. Circuncidareis a carne do vosso prepulso. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Então, esse aqui é o sinal, que é externo. É um sinal externo. Ok? Sinal externo. E aí, qual que é a promessa da aliança abraâmica? A promessa, gente, está no verso 8 do capítulo 17. Toda aliança, ela tem o âmbito individual, o âmbito coletivo, ela tem o sinal externo e tem a promessa, tem a consequência. Verso 8 diz, dar-te-ei a tua descendência, as terras das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, eu serei o Deus
de vocês, ou o seu Deus. Então, gente, essa é a aliança que Deus fez com Abraão. E aí você precisa anotar esse detalhe. Com Noé, o sinal externo é o arco-íris. Com Abraão, o sinal externo é a carne, o prepúcio da carne. Né, gente? A promessa para Noé é que não haverá mais destruição por dilúvio. E a promessa para Abraão é que Deus entregaria ou entregará a terra prometida. Né? A promessa que Deus fez. Então, isso você precisa pegar. O que você tem que perceber? É que quando eu falo de aspecto individual e coletivo, eu preciso entender Gênesis 21. Tá, gente? Vai lá em Gênesis 21, por favor. Gênesis capítulo 21. O verso é o verso primeiro. Verso primeiro. Você sabe que quando Deus faz a promessa, Abraão está com 99 anos. Só que quando ele deixa a cidade dele, ele está com 75. Olha o intervalo de tempo. Quando Deus volta para falar com Abraão, é com 99 anos, gente. 24 anos Abraão esperando o cumprimento da promessa. E a gente reclamando porque Deus está demorando, né? 24 anos esperando aqui, ó. 24 anos esperando, sendo preparado, o caráter sendo forjado, a consciência sendo trabalhada. Tudo isso era Deus trabalhando para que você não transforme a bênção em maldição. É o que eu gosto de falar. Gente, escuta o que eu vou te dizer. Deus não está preparando uma bênção para você. A bênção já está preparada. O que Deus está fazendo é te preparando para a bênção. A bênção está preparada. Quem não está preparado sou eu para receber. Que há pessoas que têm a facilidade de transformar a bênção em maldição. O cara quer se tornar pregador do dia para a noite, quer se tornar cantor do dia para a noite. Gente, não dá. Já se falou aqui de discipulado. O pastor Benhur Lopes foi feliz demais. É todo um processo. É toda uma entrega. Tudo isso precisa acontecer. Beleza? Vamos lá, gente. Então, no texto que nós vamos ler aqui, ó, diz assim, capítulo 21, verso 1. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que ele havia prometido. Olha para mim aqui, vamos aplicar isso ao método da aliança. Neto, quando se fala de aliança individual, quais são os interesses? O meu interesse. Quando se fala de aliança coletiva, é Deus querendo alcançar o maior número de pessoas. Então perceba o que eu vou lhe dizer. Enquanto Abraão quer um herdeiro, Sara, ela quer um filho. E Deus, uma nação. Olha que coisa tremenda. Abraão quer um herdeiro, Sara quer um filho porque quer deixar de ser estéril e deixar de ser vista como maldita entre os seus. E Deus, o que Deus quer? Deus quer uma nação, porque os pensamentos de Deus sempre serão maior do que os nossos. Deus sempre terá uma palavra de totalidade. Deus nunca se limita ao meu eu, ao meu quero. Deus, ele faz o que ele quer, ele é tremendo, ele é poderoso, ele é Senhor de todas as coisas. Tá? Então, é isso aqui que você precisa aplicar. A aliança que Deus faz com Noé, com Abraão, ela se estende a Isaac, você sabe disso? Ela se estende, vai anotando aí, gente, ela se estende a Isaac, pelo tempo, né? Ela se estende a Jacó, não sei se o pastor ali consegue aparecer para mim e falar quantos minutos faltam, só para eu já pensar aqui no encerramento, tá? Então, a aliança que Deus faz com Noé, ela é estendida para Abraão, ela é estendida em Isaac, ela é estendida em Jacó, tá? Obrigado, pastor Eli. E depois nós temos aqui em Jacó o nascimento de 12 filhos. 12 filhos. E uma filha que você sabe que é Diná. Dos 12 filhos de Jacó, então já pegou a genealogia aí, né, gente? Nós temos a figura de Levi, responsável pelo sacerdócio, e nós temos a figura de Judá, responsável pelo trono davídico. Por isso que Saul não foi aprovado por Deus, porque Deus já tinha esse projeto aqui, ó. O sacerdócio é com Levi, tá, gente? E o reino é com Judá. É isso que é poderoso em Cristo, porque diz a Bíblia que ele com seu sangue comprou para Deus os que procedem de toda língua, povo, nação, reino, e para o nosso Deus os constituiu reinos e sacerdotes. Então perceba que a ideia de Deus é que reino e sacerdote sempre fossem aliançados.
Porque não há trono sem adorador, gente. Não há adorador sem reino. Então, para Deus funciona assim. É dessa forma que Deus faz. É tanto que a palavra Levi significa, em hebraico, aproximação, união, e lembra muito a expressão coração. E Judá significa adoração. Então, perceba, não há adoração sem um coração unido. Sem coração, não há adoração. Então, Judá não pode ser sem Levi, Levi não pode ser sem Judá, pastor. Olha que coisa linda. Isso não é coincidência, não. Entendeu? Isso não é coincidência. Então, isso é tremendo, para você ver como é que funciona essa questão. Então, vamos lá. De Judá, que você sabe que fica o reino, nós temos Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Agora, o que eu quero que você volte é o seguinte. Nós temos aliança com Noé, aliança com Abraão, e agora você vai abrir Êxodo, capítulo 24, verso 4 e 8. Já estou começando a encerrar pelo tempo, tá, gente? Realmente o pastor Marcos Romano foi profeta. É quase impossível falar de toda a história de Israel, mas eu estou selecionando aqui realmente aquilo que você precisa para depois continuar aí os seus estudos. Êxodo, capítulo 24, pegue aí, Êxodo 24. A partir do verso 4. Êxodo, capítulo 24. Há quem chame de Exodo, né? Ou Exodo, né? Já ouvi essas duas expressões, pastor Moisés. Exodo e Exodo, né? Mas o importante é falar o livro e ir atrás do que ele está dizendo. Êxodo, capítulo 24. Versículo 4 diz: Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e, tendo-se levantado pela madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, claro, representando as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos, de novilhos. Agora, gente, pega o verso 6, Êxodo 24, verso 6. Moisés tomou metade do sangue, metade, 50% desse sangue, ele pegou, e pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro de quê, gente? Lê bem para mim, vai. Se tu não lê, eu vou aí. O livro de quê que ele tomou? O livro da aliança. Então, nós temos mais uma aliança? Claro que temos. Aliança noética, aliança abraânica e agora aliança mosaico, aliança da lei, gente. Agora, peraí, se a aliança noética ou de Noé tinha um elemento externo e a promessa, a aliança que Deus fez com Abraão tinha um elemento externo e a promessa, qual que é o elemento externo agora desta aliança aqui de Êxodo 24? Quem sabe aí? Vai lá, ouvi alguém falar. Qual que é? É o livro. É o livro. O livro da lei. O livro é o elemento externo, é o sinal. O sinal é o livro. Tá, gente? O sinal é o livro. O sinal que Deus fez uma aliança com o povo é o livro da lei. Tá aqui, ó. Tá aqui. E qual que é a consequência? Qual que é a promessa desse sinal? É que todos aqueles que se atentassem para este livro da lei, e quando eu falo de lei, eu falo de trilogia, mandamento, estatuto e juízo, quando alguém atenta para esses mandamentos, ele vai saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Então, isso aqui, gente, está inserido na história de Israel. Deus é um Deus de aliança, e Deus fez uma aliança com o povo. Está aqui essa aliança, tá bom? Está aqui essa aliança. Só que há uma outra aliança na história de Israel que a gente precisa se ater. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Tá? Gentileza. Jeremias, capítulo 31. Verso 31. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Jeremias, capítulo 31, verso 31. Todos encontraram? Amém? Eu vou falar em um minuto agora, gente. Quando Davi, para você entender, fica com esse texto aqui, Jeremias 31, 31. Quando Davi assume o trono, você sabe que o reino ele foi unificado em mais ou menos 1050 a.C. Repito, o reino foi unificado em mais ou menos 1050 a.C. Ou seja, com Saul, com Davi e com Salomão, nós tínhamos um reino de Israel. Com Davi, tá, gente?
com Saul, com Davi e com Salomão, nós tínhamos um reino unificado. Com a morte de Salomão, o reino foi dividido, pastor. O reino foi dividido. Você sabe, 10 tribos para o norte. E 2 tribos para o sul. Judá e Benjamim ficaram no sul. Capital, Jerusalém. E as 10 tribos no norte ficou como capital Samaria. Quem que ficou governando lá no norte? As 10 tribos. Jeroboão I, filho de Nebate. Aquele lá que foi exilado para o Egito. Salomão queria o pescocinho dele, tá? Tava com ciúminho. Que sabia da profecia. E quem que ficou reinando em Judá? Roboão, filho de Davi. Desculpa, filho de Salomão, que era filho de Davi. Olha que interessante. Então, no reino do sul, Judá e Benjamim ficou reinando um descendente direto de Davi, que era filho de Salomão, chamado de Roboão. Por quê? Porque Deus não pode quebrar aliança, gente. Nós quebramos, mas Deus não quebra, não. Deus mantém aliança. Deus manteve aliança. Deus não ia perder Israel. Então, aqui no sul, que é a capital de Jerusalém, ficou esses 2 reinos, né? Que é Judá e Benjamim, formando o reino do Israel do sul, ou que nós chamamos de Judá na Bíblia. Agora, olhe para mim aqui. Se você pegar, gente, fazer um cálculo bem simples aí, eu falei para vocês que o reino foi unificado, porém, o reino depois foi dividido em 931, norte e sul. 931. Até rimou, né? Norte e sul. 931. Para você não esquecer mais, ó. Norte e sul. 931. Se tu esquecer, eu vou aí. Entendeu? Só um minutinho. 2, 3. ali já tá. Vamos lá. Tá chegando. E aí, quando você pega essa ideia, você tem que perceber o seguinte, que nós temos mais 2 datas para você escrever aí. De 931, ou seja, da morte de Salomão, até 722 a.C., é a duração do Reino do Norte. Onde se passou 19 reis, 8 dinastias, mas o pior, nenhum prestou. Quem que não lembra de Acabe, gente? Acabe tinha 2 problemas. Primeiro, Acabe era ruim, gente, iníquo. E segundo, era mandado pela mulher, a mulher que mandava nele, né? Mas isso aí já é um problema muito brasileiro, né? Mas deixa para lá essa parte, né? Mas Acabe era cruel, era iníquo. Entendeu, gente? Então, de Jeroboão a Josias, 19 reis, 8 dinastias no norte, 209 anos de reino e nenhum prestou. Não tinha um rei para prestar naquela época, gente. Todos eles são ímpios, porque colocaram levitas sem ser levitas, ultrajaram o culto, falsearam a adoração a Deus e Deus os castigou, trazendo a Síria para os levar cativo e aquele reino desapareceu. Alguns remanescentes, claro, ficaram em Judá, né, porque sabia que o templo estava lá. O Reino do Sul, que é a capital, Jerusalém, que o templo estava lá ainda, a lei de Deus estava lá, ele durou de 931 a.C., eu estou olhando para os teus olhos aqui, ó, 931, a 586 a.C., quando Nabucodonosor invade Jerusalém. Exatamente. O Reino do Sul, aqui debaixo do Sul, ele dura desde Roboão até o rei Zedequias, que você sabe. E aí o povo é levado a cativo. Só que Deus mantém 3 profetas. Deus mantém 3 profetas. Ele mantém Jeremias entre os escombros, entre a ruína de Jerusalém. Mesmo tempo, Jeremias ficou em Jerusalém. Daniel é levado para o palácio. E Ezequiel, ele fica no cativeiro. Olha que interessante, gente. Deus manda 3 profetas. Um fica na destruição, o outro vai para o cativeiro e o outro vai para o cativeiro, só que se torna um dos governadores de lá. Se torna um príncipe de lá, um conselheiro, no caso de Daniel. Estou usando aqui termos sinônimos. Ou seja, Deus não perde a situação. Deus sempre terá um profeta onde ele quiser, gente. Até no caos Deus coloca profeta. Amém, gente? Deus coloca profeta onde ele quer, para provar, quase que não sai, para provar que ele é o Senhor de todas as coisas, para provar que ele está no controle de tudo. Tá bom? Aí você fala assim, prometo que eu encerro agora. Neto, beleza. Quantos reis do sul guardaram a aliança? Dá só mais 1 minuto. 2, 3 minutos. 2 minutos. Ó. Quantos reinos do sul guardaram a aliança? Alguns. Você lembra de Josafá, você lembra? É ou não é? Ezequias, você lembra? Só que tem um detalhe. Em Jeremias, Deus faz uma promessa, porque Jeremias está quase sendo um dos últimos profetas. Aí daqui a pouco vem o profeta Zacarias, Malaquias, e encerra o ciclo profético.
E aí só depois com João Batista, a promessa que é feita para que Israel seja renovado, restaurado. E aí você lembra do texto de Jeremias, capítulo 31, encerro bem aqui ali, prometo, olha só, Jeremias 31 diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança. Gente, para de dizer que é outra aliança, é nova. Deus renovou a aliança, tá? Nova aliança, não é outra, é nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Quem anula não é Deus, somos nós. Eles quebraram a aliança, mas Deus permanece com a sua aliança. Isso é importante, gente, tá? Agora perceba, toda aliança tem um sinal, o que é, gente? Isso, externo, vocês memorizaram. Neto, qual que é o sinal externo dessa aliança aqui? Vamos lá, vamos atrás dele? Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. E lembrando que Paulo já nos chama de Israel de Deus. A igreja, a eclesia que o pastor Marcos Romano falou aí, era um mistério que estava escondido em Cristo. E esta eclesia é formada de judeus e não judeus. O muro da separação foi rompido. Nós somos filhos de Deus como qualquer outro judeu ou israelita. A diferença é que nós já cremos antecipadamente do Mashiach. Nós acreditamos em Cristo, nós acreditamos no seu poder, nós acreditamos na sua palavra, nós sentimos a sua presença, nós somos usados por ele, nós cremos nesse Mashiach, que os judeus ainda estão esperando. Mas nós já somos também considerados Israel de Deus. Por quê? Porque nós fomos enxertados na oliveira, que é Israel, pelo sangue de Cristo. Jesus é a raiz dessa oliveira. O sangue de Cristo nos enxertou, nós temos direito à promessa abraânica. A seiva, nós temos direito a essa seiva. Isso é importante. Mas vamos lá, para encerrar. Que era o objeto externo, né, gente? Jeremias 31:33. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daquele dia. Diz o Senhor, olha o texto. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Opa, olha para cá. Há uma mudança, então. Esta nova aliança, e Jesus fala sobre isso, não é uma aliança que tem elemento externo. Qual que é o elemento que está aí, gente? O elemento interno. Deus tira a lei das tábuas e coloca dentro do nosso coração. Foi o que Deus falou para Isaac. Abraão andou nas minhas leis. Abraão andou nos meus estatutos. Ora, pastor Moisés, mas não tem lei na época de Abraão. Que lei é essa que Abraão guardava? Que lei é essa que Abraão observava? É porque Deus já havia conseguido fazer o que ele faz conosco também. É colocar um sinal. Qual que é o sinal? É que a lei de Deus está dentro do nosso coração. Aleluia. Tá bom, gente? Deus abençoe. Sobre a teologia e a doutrina de Israel, eu quero deixar essa mensagem. Ele é o Deus de aliança. E todos os sinais da aliança que Deus fez com Israel são direitos agora espirituais da igreja de Jesus. Deus abençoe, não há mais tempo. Mas eu amo vocês, viu? Do fundo do meu coração. Obrigado. Que maravilha, que bênção. Muito obrigado, pastor Neto Andrade. Realmente, o poço é fundo, a corda é curta, mas a ideia é esta, é para que todos entendam o princípio, pelo menos a ideia base do que é a doutrina de Israel. Quem é Israel? O que é Israel neste tempo? Foi fundamental. Parabéns, muito obrigado. Pastor Neto Andrade é professor de hebraico ali também na Academia de Pregadores e outras disciplinas ali. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradeço a Imanice, a sua família, a todos, por estar conosco, tá bom? Deus te abençoe. Tá, um abraço aí a todo esse povo, querido. Maravilha. Obrigado, viu, pastor Moisés? Obrigado de coração. Pastor Eli, Jean, todo mundo aí da equipe aí, Deus abençoe, Cláudio. Eu amo muito a vida de vocês, o Eduardo. Deus abençoe, tá? Sucesso.